Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos nesta noite. Quero ser grato a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Vamos aproveitar o tempo. Abra a tua Bíblia. No livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo. Então, abre o finalzinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer a Deus, juntamente com a minha esposa, e o Natan, faço as palavras dela, as minhas. Somos agradecidos por esta casa que é uma casa de refúgio, essa casa que é uma casa de socorro, onde quem vem aqui pode encontrar com outras igrejas muitas coisas que às vezes você não possa concordar, mas de uma é certa, que é uma casa por igual, sem distinção, com amor, e o que estiver ao alcance desta igreja, você será atendido juntamente com a sua família. Então, estendo aqui de coração esse agradecimento, louvo a Deus por cada um desta congregação, ensinando aos seus pastores e aos departamentos e aos membros. Amém, irmãos? Amém. Mas não é uma noite de tristeza, pelo contrário. É uma noite a qual o Senhor tem nos ajuntado para ouvirmos a sua voz. E quando nós ouvirmos a voz do Senhor, precisamos estar atentos, porque no meio da sua voz, coisas acontecem, coisas mudam, coisas aparecem, outras coisas desaparecem. Muitas coisas acontecem quando o Senhor está a falar na sua igreja. E esta noite é uma dessas noites a qual o Senhor poderá nos surpreender com a sua presença, com o seu Espírito Santo. Sem mais delongas, vamos ler apenas um versículo de início. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Vamos principiar esta palavra com esse versículo, mas de outra forma nós iremos caminhar um pouco pela palavra do Senhor. Eu gostaria de, nesta noite, falar juntamente com a igreja a respeito do Deus que precisa ser conhecido. Paulo diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todo o sempre. Amém. E você concorda dizendo amém bem forte? Amém. Então, por assento, no nome de Jesus. Irmãos, aqui Paulo ele está escrevendo uma das suas primeiras cartas para o seu irmão em Cristo, filho na fé, Timóteo, já preso em Roma. E dentre muitas exortações, ensinamentos, Paulo ele deixa soltar, pular de dentro do seu coração alguns adjetivos relacionados ao Deus a qual ele conhecera. E um desses adjetivos é o Rei dos séculos. Aqui ele refere-se a Jesus, Rei absoluto dos séculos. Não houve de Adão e nem haverá desde o último século um século nesta terra, segundo as Escrituras, que Jesus, o nosso Senhor, o Senhor desta igreja, ele não venha ter reinado como o grande rei deste mundo. Reis, impérios, monarquias se levantam, somem,
mas quem de fato é Rei dos séculos é só um, e este é Jesus. E ele deixa isso claro para Timóteo aqui. Ele continua com seus adjetivos dizendo: ele é imortal, ele não morre, ele pode ter aparência de homem, andar como homem, falar como homem, sentir fraquezas como homem, mas ele não morre como homem. Ele não é finito, ele não tem fim, ele é imortal. Ele continua nos seus adjetivos dizendo: ele também é um Deus invisível. E aqui é mais do que um adjetivo. Paulo aqui deixa caracterizado uma característica deste Deus, o Deus invisível. O Deus ao qual não pode alcançar a sua fórmula, a sua imagem, o seu perfil. Não tem como acessar quais são os traços, quais as cores, quais os volumes que norteiam a aparência de Deus. Ele é um Deus invisível. Uma das suas características é ser invisível. Mas, como servos de Deus, nós podemos nos pegar pensando e perguntando: há várias maneiras deste Deus absoluto se manifestar para a sua igreja, para o homem conhecê-lo, ou para o homem ir adiante e conhecer mais ainda dele. Mas de que forma isso pode acontecer, sendo que a matéria a ser buscada, encontrada, assistida, elaborada, estudada, ela não tem forma, ela não tem aparência, ela não tem um ponto de referência para dar início? Olha, aqui se inicia, bem provável, os seus pés. Sim, aqui se inicia, bem provável, as suas mãos, os seus dedos. Talvez aqui seja a sua face, os seus olhos. Não tem parâmetro. Mas Paulo deixa aqui bem explícito que esta é uma característica deste Deus, um Deus invisível. Para que então? Para que ninguém o conhecesse, para que ninguém o visse, para que ninguém viesse a dizer: olha, como que eu vou conhecer, como que eu vou ver, como que eu vou ser sabedor de alguma coisa, de algo que é invisível. Nós somos levados pelas Escrituras lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim: que o firmamento da fé é crer que, mesmo que nós não venhamos ver, ter a convicção de que aquilo que nós não estamos vendo, não só existe, mas como também traz à existência aquilo que ainda não existe. No versículo 6 do mesmo capítulo vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que o servem precisam crer que Ele existe e é galardoador dos que creem. Aqui nós conseguimos compreender que Deus, apesar de se revelar-se como um Deus invisível, Ele dá aos seus servos possibilidades de ir atrás e encontrar este Deus invisível, por intermédio do poder da fé. É com este poder que nós conseguimos acessar tanto os atributos de Deus que conhecemos como amor, perdão, paz, longanimidade, e além, nós conseguimos também
alcançar e conhecer este Deus, que em uma das suas características é invisível, é insondável, é inalcançável, luz inacessível. Continuando aqui, eu queria ir com os irmãos lá no comecinho, aonde Deus, no meio da viração do dia, no Éden, a Bíblia vai dizer que ele passeava, ele se encontrava no meio do jardim do Éden, conversando com o homem, dando a conhecer e conhecendo ao homem, dando a conhecer ao homem aquele que o criou, e conhecendo mais que de perto a criatura que ele mesmo fez, criou, sabedor, conhecedor de tudo quanto há dentro do homem, mas ele queria conhecer de forma espontânea como que aquilo que ele criou se expressava, como que aquilo que ele criou manifestava quando ele era pego com ar de surpresa, quando ele era pego rindo, quando ele era pego com fome, quando Deus, na viração do dia, artimanhava com Adão, esperando dele alguma reação. Eu tenho certeza que Deus brincava com este homem. Eu tenho certeza que Deus, ele pensava com ele: hoje à tarde, quando eu descer no Éden, eu vou fazer aquele homem, que é a minha imagem, a minha criatura, rir bastante. Eu vou contar-lhe palavras, eu vou mostrar-lhe coisas, eventos que ele ainda não viu, e de forma que ele possa rir. Eu quero ouvir como que é a sua risada, a sua espontaneidade. Com certeza Deus, em determinado dia, falava: hoje eu quero surpreender aquela criatura. Hoje eu vou dar-lhe a conhecer a ele coisa que ele ainda não imaginou. E Deus trazia a ele à tona relances de algo glorioso na eternidade que já existia antes mesmo de Adão ser criado. E com certeza os olhos eram impactantes diante das palavras que saíam lentamente e cuidadosamente dos lábios deste Deus. E o homem foi conhecendo a Deus, e Deus foi conhecendo a sua criatura, não por falta de conhecimento daquilo que ele criou, mas conhecendo a sua criatura em a sua espontaneidade própria ali, brincando, conversando, se lamentando, quem sabe chorando de alguma coisa, de alguma dor, de alguma coisa que aconteceu durante o dia. Dois amigos, dois companheiros se conhecendo, se abraçando, olhando no olho, no tete a tete, até que Deus olha para o campo e diz: Adão, já está na hora de eu subir para fazer isso. Continua cuidando de tudo isso daí. Nós vemos que para Deus e o homem, a primordial coisa que foi estabelecida por Deus, e Ele assim o quis, Ele é todo poderoso, é Ele que fez com que as coisas viessem a ser criadas no tempo e na hora e do jeito que elas são hoje. Então Ele determinou isso, e Deus estabeleceu que a primeira coisa que o homem, seja ele que for, aonde estiver, ele venha ter dentro dele um sentimento aflorido, de querer conhecê-lo. O que Deus espera de cada um de nós é que nós venhamos de alguma forma
reconhecer que nós ainda não conhecemos, mas que esse vazio da ausência de conhecer aquele que se faz conhecido, apesar de ser invisível, essa oportunidade está aberta. Essa oportunidade não é lendária, não é um conto, é uma realidade. E aqui ele está mostrando, sim, as claras para a igreja, que eu sou o Deus desta igreja, e apesar disso, eu não estou no meio de vós, sentado com blazer, com perfume, com a Bíblia. Não. Eu sou invisível, não podeis me ver, não podeis me tocar, mas vós podeis me conhecer mesmo assim. Há um caminho a ser trilhado, chamado fé. E é pela fé que agradamos a Deus. É pela fé que nós conseguimos vir dimensionar as possibilidades de um Deus inacessível, de um Deus inimaginável. Mas quando o poder da palavra, Bruno, o poder do Espírito Santo se fundem dentro de um coração de um ser humano, cria dentro dele uma expectativa de conhecer algo que ele não sabe o que é, como é, aonde é, mas ele sabe que tem essa possibilidade. E ele começa a ir atrás, ele começa a sentir fome, Aguinaldo, sede, pastor Paulo, de algo que ele não sabe o que é, mas que está disponível para ele. E o Espírito Santo começa a mudar esse homem, essa mulher. E digo, e não importa em que estágio você esteja, eu sou convertido, nem crente eu sou, eu já sou convertido, batizado do Espírito Santo, tenho dons, não importa. Limitamos a Deus, uma que não conhecemos a Ele quando não crente. Limitamos a Deus, uma quando aceitamos a Cristo, estamos felizes. Limitamos a Deus quando recebemos o seu Espírito e os seus dons e somos usados e sentimos uma presença afogueada dentro da alma, sem explicação, e nossa, que delícia, que bom. Nisso também limitamos a Deus, porque Deus não nos deu um Espírito por medida. Há sempre algo a ser conhecido a mais de Deus. A igreja, ela é o que ela conhece de Deus. Às vezes, para algumas pessoas que estão aqui, aqueles dois dedos de prosa gostosos de crente, coisa gostosa. É muito bom. Crente convertido, crente bom de conversar, né? Não é aqueles que colocam os pés em cima da cabeça. Crente bom de conversa, crente que gosta da Bíblia. É muito bom. E a gente começa a conversar sobre a Bíblia e algo vai enchendo dentro da gente, algo vai queimando dentro da gente. Alguma coisa diz para você assim, no meio da conversa: vai orar, vai adorar. Você começa a sentir algo, alguma coisa, algum guardado e resguardado da palavra, da proporção da palavra, algum intruso, sem ser chamado, entrou no meio da conversa ali, José, e está induzindo aquela conversa para um nível maior, um nível superior. Nós conversamos rindo sobre o irmão, sobre o que o diácono fez, ou deixou de fazer, e o que a Bíblia fala, ou deixou de falar, e será que é, será que não é, será que Deus vai manifestar, revelar, será que no céu vai ser assim? Daqui a pouco nós estamos preenchidos da presença deste Deus que é invisível. Ele não se apresentou, ele não disse assim: olha, licença Guinaldo, licença Paulo, posso participar da conversa? Então, olha isso, não.
ele vai entrando, ele vai se encaixando, ele vai inspirando aquela palavra que você leu há um ano atrás, ele vai te dando gozo e alegria sem motivo. Às vezes você está até doente, mas vem uma alegria borbulhando, aquecendo você lá dentro. Às vezes é um dia péssimo para você, para a sua família, às vezes é uma situação complicada, mas o Espírito Santo de Deus, ele se apresenta e ele mostra que ele existe, apesar de ele ser invisível. Eu gostaria de, com os irmãos, ler algumas coisas a esse respeito que estarei entregando antes das 8, não se preocupe. Ler com os irmãos em João capítulo 11, versículo 40, que vai dizer assim: Jesus diz para Marta e Maria: já não te disse eu, se tu creres, verás a glória de Deus. Ó, preste atenção. Como nós nos enganamos e pensamos que conhecemos a Deus. Isso é perigoso, pastor Jesus. Sabe o que é perigoso? Isso é perigoso porque naquele dia o próprio Senhor vai olhar para quem pensava que conhecia Ele e vai te dizer: não te conheço. Não, mas espera aí, deixa eu. Vai ainda querer argumentar, a Bíblia diz: não, o senhor está enganado, senta aqui. Eu explicar para o senhor, diga, senhor, o que eu fiz? Não, eu entendi, você fez tudo isso mesmo, mas eu não te conheço. O que o Senhor está à procura, em primeiro lugar, não é de um trabalhador, não é de um missionário, não é de um pastor, não é de um pai de família, de uma mãe de família. A primeira coisa que o Senhor, Ele quer de um homem, é alguém que o conheça. Precisamos conhecer a Deus antes de tudo, porque a partir se tudo que nos envolve, tudo que nos constrói, tudo que nos faz ser quem é, se iniciar, se partir de um ponto do qual nós já conhecemos Deus, Deus irá conduzir todas as coisas de acordo com a sua vontade. E não teremos uma vida tão rachada, tão petrificada para juntar os pedaços dos cacos, para dar razão, dar sentido. Valeu a pena por causa disso, por causa daquilo. Não. Quando Deus criou o homem, Deus primeiro o conheceu. Pegou ele, Deus criou o homem, não tinha jardim do Éden, não tinha. Deus criou o homem, a Bíblia diz: tomou Deus o homem e colocou ele dentro do jardim, na região do Éden. Conheceu o homem. Depois disso, falou para o homem tomar conta de todo o Éden. Depois disso, deu ao homem a sua mulher. Depois disso, a sua família. Um homem e uma mulher que não tem ainda o privilégio de conhecer a Deus, o Deus invisível. Ele pode ter conseguido tudo, mas ainda haverá algo dentro dele, pedindo, implorando para ele: está faltando algo ali. Ainda está faltando algo a ser preenchido. O buraco que cada homem tem dentro dele, que só pode ser preenchido por Deus. Deus e mais ninguém poderá preencher esse vazio. Aqui nós vamos ver também que Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus. Preste atenção. E Lázaro fica enfermo. E quando ele fica enfermo, elas mais depressa mandam o servo ir atrás de Jesus, dizendo o quê? Vem logo, teu amigo está doente, ao ponto de morrer. Não é? Ele foi. Mas quando o servo chegou até Jesus, Jesus falou o que para ele? Volta. Volta. Quando ele
ele volta e Marta e Maria vê o servo voltando sem Jesus, aí elas sentenciaram o seu irmão. Na cabeça de Marta e Maria, Jesus iria vir e iria curar seu irmão. Mas na cabeça de Jesus, Jesus esperava que Marta e Maria crescem que Jesus poderia curar o seu irmão sem precisar Jesus estar ali. Mas eles pensavam que conheciam. Eles eram crentes. Estavam uma vez sim, uma vez não com Jesus. Já um pouco antes acontece uma cena semelhante. Um certo centurião de Roma está com seu empregado doente ao ponto de morrer dentro de casa. Ele vai ao encontro de Jesus e clama pelo centurião, pelo servo. Jesus então diz a ele: eu não posso sair daqui, eu fui enviado para as ovelhas da casa de meu pai. Não quero que o Senhor vá à minha casa, não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Se o Senhor aí, aonde o Senhor está, mandar uma palavra, lá onde o meu criado está, ele receberá a sua cura. O Senhor falou: nem em Israel eu achei fé assim. Então, nós crentes, às vezes, nós pensamos que somos detentores da fé. As coisas com a gente é diferente. Nós cremos, nós conhecemos, e pessoas que estão lá fora podem nos surpreender, e muito. E já que tem essa palavra em nome de Jesus, você que entrou aqui enfermo, distante de Deus por causa dessa enfermidade, alguém está indo até a Deus por sua causa em oração, clamando, e você que está aqui veio pedir por alguém que está lá, em nome de Jesus, pelo poder desta palavra, você vai receber a tua recompensa, você vai receber a recompensa daquele pelo qual você veio buscar. Deus vai honrar a tua fé nessa noite, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4 vai dizer assim: e Jesus estava no barco, os discípulos estavam indo para outra margem, e no meio do caminho houve uma grande tempestade. Alguns vão dizer que eram demônios que estavam assoprando e sacudindo aquelas águas. A fúria da natureza estava contra aquele barco, de modo que os pescadores tentavam tirar a água, mas não davam conta do tanto da água que entrava dentro do barco. E outra, a Bíblia vai dizer que o barco estava indo quase a pique, quase virando. Chegou uma hora que os discípulos sentiram tanto medo da morte, que eles foram clamar por Jesus. Mas não foi assim, não. Jesus, acorda, rapaz. Quem sabe que está aqui assim? Acorda, rapaz. O que foi? O que está acontecendo? Olha o que eles vão dizer para Jesus. Não te importa que nós morramos? Eles estavam falando: a tempestade vai matar todos nós, inclusive o Senhor, que está aí dormindo. Não te importas com isso? Os discípulos que estavam todos os dias com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus se levanta bem alegre, bem contente. Já acordou de uma noite? Pensa. Foi assim que Jesus acordou. De mal, nossa, Jesus mal do outro. Rapaz, Jesus deu cada lapada, você não faz ideia. Ele era humano. Jesus ele aproveitou a sua estadia aqui na terra para fazer tudo que o homem pode fazer.
até onde os limites de não pecar. Entendeu? Era a única oportunidade que ele tinha de ser homem, de fazer o que o homem faz. Então ele estava em tudo dentro dos limites de não pecar. Jesus se levanta e com muito, mas muito poder, para não dizer outra coisa, ordenou: vento, cala-te, e mar, aquieta-te. A raiva que ele estava nos discípulos foi muito demônio. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Agora o interessante é que ele, olha para você ver, ele voltando, tudo se silenciou. Bonança. Quando ele volta para o seu lugar, ele volta a dormir. Ele volta a dormir. E ele vai passando por Pedro, por Tiago, por João, com aquele olho de... Olha o que ele diz. E a Bíblia, o que a Bíblia fala? E a boca fala o quê? O coração está cheio. Quem sabe o que Jesus falou? Vocês estão com vergonha de falar o que Jesus falou. Jesus vai entender. Pode falar, mas claro mesmo. O que Jesus falou? Não. Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus estava bem calminho. Bem calminho. O interessante é a reação dos apóstolos. Eles não abaixaram a cabeça, então. Não. Um ficou com o outro assim e ficou. Deitou, dormiu novamente. E tentando acordar aí. O outro está. Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é isso, filho da dona Maria, lá de Nazaré? Pelo amor de Deus, você viu que eu vi? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós, e tudo isso aqui, de forma natural, é para você entender que nós não conhecemos a Deus. O fato de Deus, Ele ter se despido da sua glória e ter se reduzido ao máximo possível para chegar até nós, se tornar um homem e homem de dores. E Jesus não era um homem bonitão, não. Ele era um homem normal. Se você passasse no meio da feira, você não ia saber quem era José, ou quem era João, ou quem era o Zé, que vem de garrafada. No entanto, quando ele estava lá no Getsemane, que foram prender, Judas falou: ó, para vocês saberem quem é, eu vou dar um beijo no rosto dele. E eles sabiam quem era Jesus, porque todo dia Jesus estava na frente do templo, pregando a palavra, mas no meio da escuridão é tudo parecido. Ah, não pensa que é com aquele cabelo, né? Imagina. O Deus invisível, o Senhor, que criou as estrelas e a chama pelo nome, o Criador e sustentador de todas as coisas, se tornou isso aqui, ó. Isso aqui. Se tornou isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Em contrapartida, nós, como limitados, vamos fazer o quê? Vamos comparar o Deus da glória com a pessoa de Jesus. Aleluia. Com a pessoa de Jesus. A Bíblia toda, ela vai instruir que a igreja, ela não pode limitar o seu Deus. Mas para que isso não aconteça, é preciso conhecê-lo. Conhecê-lo.
Uma das últimas referências aqui, que vai falar sobre isso também, né? É que não vai dar tempo, mas em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 ao 12, vai falar assim, Paulo dizendo que hoje nós conhecemos em partes, por pregações, por revelações. Conhecemos como, ao olharmos para um espelho feito de bronze, mas um dia o conheceremos como ele o é. Mas até lá o que faremos? Ficamos sem conhecer esse Deus? É inaceitável uma igreja que foi alcançada pelo poder de Cristo na cruz do Calvário entrar nos céus para conhecer a Jesus, José. É inaceitável você entrar no céu para sentir a presença do reino de Deus só quando for para o céu. É inaceitável isso. Deus, verdade, Senhor. Você não conhecer o seu Senhor em vida. Em Jeremias 33:3 vai dizer assim, Bruno: clamai a mim e responder-te. Apertou, clamou, ele respondeu. Pensa. Só que nós esquecemos da segunda parte. Clamai a mim e responder-te. Aí vem a voz desse Deus que é invisível, mas ele quer que todos o conheçam. Revelarei, mostrarei coisas grandes e firmes que não conhecem. Eu queria ler com vocês Isaías capítulo 6. E estaremos terminando esta palavra. E aqui não é um ponto para julgar quem conhece e quem não conhece Deus. O intuito aqui é que o Espírito Santo venha constranger a minha e a tua vida, para que nós venhamos perceber o quão tempo precioso nós estamos perdendo em conhecer tantas coisas que hoje esse caminho vai existir, em vez de estar conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Isaías capítulo 6 nos diz assim, versículo 1 a seguir: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Em hebraico é Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui a palavra serafim, ela é mais caracterizada pelo que ele é e não na categoria de anjo. Aqui serafim significa seres afogueados, seres reluzentes, seres resplandecentes. E abra comigo para terminarmos em Apocalipse capítulo 4. Ali é uma revelação que Isaías teve no ano 700 a.C. Aqueles 6 anjos estavam com 6 asas diante do Senhor, adorando ao Senhor. E agora João, ele descreve uma visão semelhante em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 que nos diz assim: e os 4 animais tinham cada um de per si
6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos, a mesma visão 700 anos, 800 anos atrás foi vista pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Aqui foi escrito 100 anos depois de Cristo, 800 anos. Seres com asas, afogueados, diante, em volta do trono da glória, por 800 anos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia enfatiza que é de dia e de noite, e eles não param diante daquela revelação. E aqui em Apocalipse vai revelar que esses anjos, esses seres afogueados, não têm apenas 2 olhos, mas têm olhos por dentro e olhos por fora. E talvez nós venhamos a perguntar: mas para quê? Por quê? É porque diante do Senhor há tanta glória, é tanta maravilha, a beleza é tão inesgotável. Quanto mais eles dizem santo, mais santo eles ficam. Quanto mais eles dizem santo, mais santo o Senhor é. E não que isso veio iniciar lá na revelação de Isaías, no dia que morreu o rei Uzias, se iniciou muito antes. E não que acabou quando João viu a revelação, mas acredito que está até o dia de hoje, os mesmos anjos dizendo: Santo, Santo. E eles não estão lá de castigo, eles não estão lá acorrentados, presos, sem tem que fazer isso, não. Eles estão em volta deste ser, porque são levados a serem cativos por algo maior do que eles, algo belo, algo glorioso, algo que não dá vontade de se distanciar, algo que quanto mais você conhece, mais você vê que tem para conhecer. E às vezes as pessoas dizem assim: não, eu não vou sair desse mundo, esse mundo é muito legal, esse mundo é muito barato, esse mundo tem muita coisa para fazer. Não tem. Quem tem para dar infinitamente é o Deus invisível da Bíblia Sagrada, que se revela e faz de tudo para se revelar a você. Oh, Ele quer trazer você a sua presença e fazer que você o conheça intimamente. Se o Espírito Santo de Deus nesta noite tocar em almas, para que você ore esta madrugada, vá, ajoelhe e comece a dizer: Santo, Santo, eu quero me unir, Senhor, a vozes desses anjos e dizer que Tu és santo, porque quero conhecê-lo. Venha sobre mim e realiza a Tua obra em nome de Jesus. O Senhor está pronto a revelar a sua igreja, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.